Já estudamos nos capítulos anteriores que o Salvador realizava curas em todos os lugares que passava e que ele atendia a todas as necessidades daqueles que o buscavam. Mas ele percebeu que o povo precisava mesmo era de orientação espiritual, pois andavam como ovelhas sem pastor. Foi então que ele escolheu 12 homens dentre os seus discípulos para serem os apóstolos. E ele deu a sua autoridade para que eles realizassem as mesmas obras, mas principalmente que eles ensinassem tudo aquilo que eles haviam aprendido diretamente com o Mestre. Hoje, os apóstolos vivos ainda seguem essa mesma orientação e nos transmitem o conhecimento do Salvador com a mesma autoridade que os apóstolos primitivos. O primeiro tópico de estudo é: o Senhor concede a seus servos poder para realizar sua obra. A instrução que o Senhor deu em Mateus 10 foi direcionada aos 12 apóstolos, mas pode facilmente ser aplicada na nossa vida, porque todos nós fazemos parte dessa grande obra. Simão Barjonas, pela autoridade do santo sacerdócio, ide juntar minhas ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. No versículo 5 e 6, nós lemos: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Num primeiro momento, a pregação dos apóstolos foi direcionada aos judeus, mas depois o próprio apóstolo Pedro recebeu uma revelação de que o evangelho deveria ser pregado também aos gentios. Muito interessante a orientação que os apóstolos receberam no versículo 9 e 10. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. O Senhor vai recompensar cada esforço dos nossos serviços nessa obra. Às vezes a gente pensa que o nosso trabalho no Evangelho é voluntário, mas ninguém trabalha de graça para o Senhor. Esse não é o seu método. Se Ele não nos recompensar nessa vida, com toda certeza, Ele irá nos recompensar na próxima. A orientação que encontramos no versículo 11 também deve ser aplicada na nossa vida. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que eu vos retireis. Eu gosto muito de pensar dessa forma. Ainda hoje, nós devemos procurar as pessoas dignas e nos associar a elas. Andar em boa companhia com pessoas que nos elevam e nos ajudam a nos aproximar mais do Salvador. O próximo tópico de estudo é: quando eu estiver a serviço do Senhor, Ele me inspirará quanto ao que dizer. No versículo 16, nós temos a orientação: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. A explicação para essa orientação está mais na frente, nos versículos 19 e 20.
Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. O Senhor nos explica que o Espírito vai nos orientar o que devemos dizer na ocasião em que a gente mais precisar. Mas se nós não tivermos o coração como o de uma pessoa inocente, se estivermos com o coração cheio de rancor ou cheio de ideias, nós não conseguiremos ouvir os sussurros do Espírito. O próximo tópico de estudo é o que Jesus quis dizer com não vim trazer a paz, mas a espada. Nós lemos no versículo 34, ainda do capítulo 10 de Mateus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E serão os inimigos do homem os que são seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Muitos de nós já vivemos essa experiência de ter que se afastar de alguém que gosta muito ou de um familiar depois de ter conhecido o Evangelho. A intolerância, a falta de conhecimento, às vezes se transforma numa discriminação que machuca a gente. Mas o Senhor nos entende e Ele faz uma promessa. No versículo 39 de Mateus 10 nós lemos: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O próximo tópico de estudo é: Jesus Cristo me concederá o descanso quando eu confiar nele e em sua expiação. Todos carregamos fardos. Alguns são resultados dos nossos pecados, dos nossos erros. Existem outros que são resultados das escolhas de outras pessoas. Mas existem outros que não são culpa de ninguém, que simplesmente existem e fazem parte da nossa vida aqui na Terra. Mas seja qual for a nossa dificuldade, Jesus ele nos convida a vir a Ele, porque Ele nos ajuda a carregar os nossos fardos. Devemos tomar cuidado para não encher a vida de tantas coisas agradáveis, porém desnecessárias, que nos distraem e nos desviam das coisas que mais importam. O Salvador disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Irmãos e irmãs, ponderem o convite que o Senhor faz individualmente a cada um de nós. Tomai sobre vós o meu jugo. A realização e o cumprimento de convênios sagrados nos vinculam ao jugo do Senhor Jesus Cristo. Em essência, o Salvador nos convida a confiarmos nele e a empurrarmos junto com ele. Embora nossos melhores esforços não se igualem nem possam ser comparados aos dele, se confiarmos nele e empurrarmos nosso fardo com ele durante a jornada da mortalidade, verdadeiramente seu jugo será suave e seu fardo leve. O próximo tópico de estudo: ao receber o perdão de meus pecados, meu amor pelo Salvador se torna cada vez mais profundo. O nosso amor pelo Salvador cresce à medida que temos experiências espirituais. Quando nos aproximamos dele, a nossa força em guardar os mandamentos aumenta e a nossa vontade em pecar diminui. Lucas relatou uma linda experiência no capítulo 7 de uma mulher que demonstrou todo o seu amor pelo Salvador. No versículo 44 em diante. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e ainda os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Todos devem procurar ter experiências espirituais com o Salvador. E os líderes devem ajudar as pessoas a encontrarem essas experiências. João Batista tinha alguns discípulos que ainda tinham dúvidas a respeito da divindade do Messias, mesmo depois de João Batista ter prestado seu testemunho para eles. Quando João ficou sabendo dos feitos de Jesus, ele enxergou ali uma excelente oportunidade para que seus discípulos conseguissem alcançar um testemunho do Salvador. Em Lucas capítulo 7, versículo 18, nós lemos: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para dizer-te: És tu aquele que haveria de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitas enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que vistes e ouvistes, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres se anuncia o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. João fez com que seus discípulos enxergassem com os próprios olhos as maravilhas realizadas pela mão do Messias. Tem experiência melhor do que essa? Nós devemos fazer o mesmo pelas pessoas ao qual nós lideramos. No próximo capítulo, nós vamos ver em Mateus 13 um método que o Salvador utilizava para extrair conhecimento das coisas cotidianas. Nós conhecemos isso como parábolas. Nós vamos ver que ainda nos dias atuais nós conseguimos aplicar esse método na nossa vida. Mas isso nós vamos ver no próximo capítulo. Até lá!